Boa tarde a todos e todas. É uma alegria recebê-las nesse evento de hoje sobre o cenário de restauração climática no Brasil e as populações indígenas. O nosso evento visa explorar o papel da liderança das populações indígenas para a restauração climática, especialmente no contexto brasileiro, e porque a política, o advocacy e soluções aumentam a responsabilidade e eficiência de mercados de remoção de carbono. Então, nós vamos, então, tratar com 3 painelistas hoje, e esse evento é organizado pela Foundation for Climate Restoration, que é uma organização sem fins lucrativos, inovadora, com a missão de restaurar o nosso clima a um estado pré-industrial. A missão da fundação é justamente trazer esse contexto de soluções para que a gente não viva para sobreviver e suportar as mudanças climáticas, mas sim que a gente consiga mudar esse cenário. Então, a Fundação está criando um ecossistema necessário para a restauração do clima, trabalhando com a Global Carbon Removal Partnership, cientistas, líderes, inovadores, formuladores de políticas públicas, ativistas e estudantes, visando moldar a vontade política e pública para criar um clima saudável por meio do avanço de soluções, educação e advocacy. A abertura será feita pela Tássia Souza, que é especialista em direitos humanos e em estratégia e relações internacionais contemporâneas, internacionalista, estagiária de política e advocacy para a América Latina da Foundation for Climate Restoration e fundadora do primeiro comitê local da Fundação na América Latina, trazendo então a introdução à restauração climática e espectro de soluções. A mediação será feita por Bianca Richter, que é LLM Candidate na Universidade de Viena, professora de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, é advogada, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e foi Visiting Scholar na Syracuse University College of Law em 2022. Então, feita essa breve abertura, eu agradeço a presença de todos e todas e passo a palavra à Tássia. Bom, obrigada, Paula, pelas boas-vindas, né, ao nosso webinar. Primeiramente, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Tássia Souza, então, eu vou falar brevemente, então, sobre remoção de dióxido de carbono, restauração climática e espectro de soluções. Então, o que é a remoção de dióxido de carbono, né? São as atividades que removem dióxido de carbono da atmosfera e o armazenam de forma durável em reservatórios geológicos, terrestres ou oceânicos mesmo, ou até mesmo em produtos. E, de acordo com o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um órgão das Nações Unidas para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas, de acordo com o IPCC, então, todos os caminhos que limitam o aquecimento a 1,5 graus Celsius usam a remoção do dióxido de carbono. Lembrando que essa meta de 1,5 graus Celsius foi estabelecida no Acordo de Paris e foi reiterada nessa última COP27 que aconteceu no final do ano passado. Ainda de acordo com o IPCC, temos a projeção da necessidade da remoção de dióxido de carbono numa ordem de 100 a 1.000 gigatoneladas ao longo do século XXI, ou seja, é necessária a remoção de bilhões de toneladas de gás carbônico na nossa atmosfera ainda. E, por fim, ainda conforme o IPCC, os caminhos para atingir essa meta de 1,5 graus Celsius serão bem difíceis de serem realizados se a remoção de dióxido de carbono não se tornar viável e disponível em escala antes de 2050, e a não ser que ela seja financeiramente acessível, socialmente e ambientalmente aceitável. E quais são esses caminhos, então, né, para atingir essa meta de 1,5 graus Celsius? São a remoção de dióxido de carbono, a remoção de gases de efeito estufa, que são principalmente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, e as tecnologias de emissões negativas, né, que são para capturar e armazenar gases de efeito estufa para controlar o aquecimento global. Um exemplo, né, de tecnologias de emissões negativas bem conhecidas são as árvores, né, que elas têm uma grande capacidade de absorção e retenção de carbono. Temos também as soluções tecnológicas, né, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, né, o que nós precisamos para restaurar o nosso clima? Então, nós precisamos da redução ou mitigação, né, nós precisamos parar de emitir dióxido de carbono, nós precisamos da adaptação,
que significa a redução dos efeitos danosos, a redução da vulnerabilidade às mudanças climáticas, e que também diz respeito à capacidade de resposta e gerenciar as crises dessas condições adversas no momento em que elas acontecem. E não menos importante, temos a remoção, né? Porque a redução por si só não é suficiente, né? Nós não só precisamos parar de emitir, nós precisamos remover o que já está acumulado na nossa atmosfera. A remoção, então, ela não é uma alternativa à redução e adaptação, mas sim uma terceira necessidade que se soma a essas duas. E através desses três pilares, né, com a remoção de dióxido de carbono, que nós atingiremos a nossa meta de restauração climática, né, que é atingir essa meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius e de devolver o clima a um estado seguro e saudável até 2050. Lembrando que a remoção de dióxido de carbono é diferente da captura e armazenamento de carbono, né, que são as emissões evitadas, ou seja, a captura e armazenamento de carbono é a captura e o sequestro geológico de fontes pontuais de dióxido de carbono para evitar que as emissões entrem na atmosfera, ou seja, é uma captura realizada já na fonte emissora de dióxido de carbono. Então, vamos ao espectro de soluções de remoção de dióxido de carbono, né? Nós temos exemplos de soluções que são baseadas na terra e soluções também que são baseadas no oceano. Como exemplo, nós temos os sumidouros naturais, que são as florestas, solos e manguezais. O bioarmazenamento durável, que são as algas, biochar, bioóleo, bioenergia com captura e armazenamento de carbono e remoção e armazenamento de carbono de biomassa. Temos a mineralização, na qual o dióxido de carbono fica trancado na rocha, né? Como exemplo, temos o intemperismo aprimorado, resíduos de mineração e basalto. E, por fim, temos a captura direta do ar, né? Que através de processos químicos, como termais ou eletroquímicos, eles vão fazer essa separação do dióxido de carbono do ar. Como exemplo, né, de um projeto de captura direta do ar, temos o projeto Orca, na Islândia, que está em funcionamento desde 2021, que é a primeira planta em larga escala de remoção de dióxido de carbono no mundo, que possui capacidade de absorção de 500 toneladas por ano, sendo que esse dióxido de carbono, então, removido, vai ser armazenado no subsolo. Um outro projeto que nós temos é a parceria da Repsol Sinopec Brasil com a PUC Rio Grande do Sul, que é o primeiro projeto de implementação de um sistema de captura direta de ar na América Latina, né? Nós temos outros sistemas de captura direta do ar no mundo, mas estão instalados nos Estados Unidos ou na Europa, na sua maioria, né? Então, esse é pioneiro por ser o primeiro a ser instalado na América Latina. Então, esse é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de descarbonização que vai utilizar tecnologias de captura e armazenamento de carbono somado a tecnologias de emissões negativas, né? Então, esse projeto prevê a implementação de uma planta experimental com capacidade de absorção de 300 toneladas de dióxido de carbono, movida a energia solar, e também prevê, então, um estudo para ser avaliado qual que é a melhor localização para a instalação desse sistema aqui no Brasil, para que, então, todo o dióxido de carbono que seja capturado seja armazenado em rochas basálticas. E, então, por fim, por que remoção do dióxido de carbono, né? Porque nós precisamos, urgentemente, restaurar nosso clima para um clima seguro e saudável para as presentes e futuras gerações, né? Nós precisamos manter a viabilidade de sobrevivência da vida no nosso planeta, né? Então, para que uma solução seja restauradora, ela precisa, pelo menos, armazenar por um século esse dióxido de carbono, ela precisa ser escalável a 10 gigatoneladas por ano, ela precisa ser viável financeiramente e ela precisa ser equitativa. O que significa isso? Significa distribuir os encargos e benefícios de forma justa para todos, com atenção principal para grupos vulneráveis e oprimidos, que são os mais atingidos pelas mudanças climáticas, né? Ou seja, precisamos de soluções que sejam permanentes, escaláveis, né, que possam ser reproduzidas em larga escala, financiáveis e equitativas, né? Então, nós não temos apenas uma solução, isso aqui é apenas uma amostra de possibilidades de soluções e muitas outras soluções estão por vir, certo? E, por fim, aproveito para fazer o convite para vocês conhecerem mais a Fundação pela Restauração Climática.
e se inscreverem através do link que vai ser compartilhado aqui no chat, para vocês conhecerem mais a Fundação, aprenderem mais sobre restauração climática e, se tiverem interesse, se somarem ao comitê local aqui no Brasil e participarem dos treinamentos e das reuniões desse grupo. Então, obrigada pela atenção. Passo a palavra agora para a Bianca. Obrigada. Muito obrigada, Tássia, pela palavra. Vamos começar com a primeira fala, entrando no tema do direito dos povos indígenas e o seu papel na restauração climática, com o professor Flávio Bastos. O professor Flávio Bastos possui pós-doutorado em Direito e Novas Tecnologias pelo Centro Internacional Mediterrâneo de Pesquisa em Direitos Humanos, é professor e pesquisador com doutorado e mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui especialização em telecomunicações, direitos humanos e estudos de genocídio e direitos humanos, e é componente do grupo de pesquisadores da Cátedra Otávio Frias Filho, de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. Além disso, é vice-coordenador do grupo de pesquisa Territórios e Direitos Humanos, vinculado ao Laboratório de Estudos Arqueológicos da Unifesp. Professor Flávio, muito obrigada por estar conosco e a fala é sua. Muito obrigado, professora Bianca Richter, uma alegria revê-la, professora Paula Danese, e agora tendo a alegria, o prazer de conhecer Tássia, Pedro, Paulo, que já conhecia à distância na realidade, Jake e Letícia. Então, meus cumprimentos e minhas homenagens a vocês. Como eu tenho em torno de 15 minutos, eu vou procurar ser bem objetivo e colocar a seguinte reflexão, depois dessa excelente apresentação que eu acabei de assistir, sobre a necessidade da remoção de carbono. Por mais surpreendente que possa parecer, não foram poucos os contatos que eu já recebi, exatamente, inclusive de empresas que vêm trabalhando com a redução do carbono, mas para falar sobre povos indígenas, porque aparentemente grande parte das pessoas nas cidades grandes, o que a gente chama de sociedade envolvente, quando trabalhamos com indigenato, não consegue fazer muito esta relação de imediato, por conta dos preconceitos que, historicamente, nós temos, por exemplo, no Brasil. Então, há um estereótipo e não se sai muito disso. Mas vejam só, não é possível conversar hoje em dia sobre meio ambiente se nós não falarmos em povos indígenas ou povos originários, a expressão mais usada no hemisfério norte. Por quê? Porque não apenas a relação entre a terra indígena e essas centenas de culturas, no Brasil são mais de 400, mas se nós pensarmos aqui nas Américas, inclusive no norte da Europa, inclusive Suécia, por exemplo, nós temos povos indígenas que trabalham muito essa questão da relação cosmológica espiritual que existe entre essas culturas e a própria terra. Então, eu costumo até dizer que eles não detêm a terra, eles são a terra. E isto tem um impacto direto na questão climática. Vejam, eu trouxe alguns dados muito sucintos, apenas para a gente ilustrar melhor esta colocação que eu acabei de fazer, falando em termos de Brasil, né? O Brasil é o país do mundo que tem o maior número de culturas indígenas, não de indivíduos indígenas. Temos outros países com número mais elevado. Mas, em termos de culturas, realmente são 305 culturas em contato direto ou intermitente com a sociedade envolvente e mais 114 culturas em isolamento voluntário. E aqui eu estou usando dados oficiais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, vejam só, as terras indígenas ocupam 13%, em torno de 13% do território brasileiro, o que significa 109,7 milhões de hectares de vegetação nativa, 19,5%, como eu falei. A perda de vegetação nativa no Brasil, nos últimos 30 anos, aqui eu estou colocando 1990 a 2020, foi de 69 milhões de hectares. Vejam a dimensão da destruição dos biomas. Dentre as categorias fundiárias, como nós chamamos, né, as terras indígenas entram nessa categoria fundiária, elas são, as terras indígenas, as mais conservadas, as mais protegidas. Ou seja, apenas desses 69 milhões de terras
destruídas, apenas 1,1 milhão de hectares desmatados diz respeito a essas terras indígenas, o que equivale a 1,6% de toda a perda da vegetação nativa nos últimos 30 anos. Quer dizer, os povos indígenas, eles detêm o conhecimento tradicional por conta exatamente da sua tradição que vem sendo oralmente transmitida de geração em geração. Eu lembro que no Brasil, esses povos, pelos números mais conservadores, aqui se encontram há pelo menos 12 mil anos, mas nós já temos provas de povos que viviam aqui há mais de 20 ou 30 mil anos, né? O trabalho da Nied de Guidon, por exemplo, é um dos mais conhecidos. De outro lado, se nas terras indígenas 1 milhão de hectares foram desmatados, nas áreas privadas, a perda de vegetação nativa chegou a 47 milhões de hectares, ou seja, 68,4% de toda a perda de biomas no Brasil ocorre sobre áreas privadas. Nos últimos 30 anos, as terras indígenas perderam, portanto, 1% da sua vegetação nativa, enquanto nas áreas privadas foi de 20%. Então, nós temos aqui, e eu estou citando apenas alguns dados que estão lá no site do MAP Biomas, que é um dos mais completos em termos de acompanhamento, mas eu poderia citar também os mapeamentos do Instituto Socioambiental, do ISA, os mapeamentos do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, que todo ano divulga o mapa da violência contra povos indígenas. É aqui que nós precisamos virar um pouco a chave e entendermos que essas dinâmicas de violência pelos quais os povos indígenas vêm passando já desde 1500 no Brasil, mas acentuadas de acordo com os governos do momento, elas não significam apenas uma violência direta contra os povos indígenas, mas traduzem também um sério comprometimento da questão climática. Me permitam mencionar aqui o caso mais recente que vem chamando a atenção do mundo, e eu estou trabalhando diretamente nessa questão no que tange aos aspectos genocidários que a envolvem, é a situação do povo Yanomami. Vejam só, apesar de falarmos da invasão de garimpos ilegais nas terras Yanomamis, ela não é a terra mais invadida pelo garimpo. Nós ainda ouviremos falar de outros casos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o território indígena mais invadido pelo garimpo é o território Kayapó, com 7.600 hectares de invasão. Depois vem o território Munduruku, com 1.592 hectares invadidos. E depois o povo Yanomami. Então, notem a gravidade da situação, porque quando o garimpo ele invade uma terra indígena, a questão climática de imediato vem à tona, na medida em que aquelas grandes crateras provocadas pela exploração com mercúrio espantam, primeiro destroem a caça e a pesca, envenenam as águas e permitem a propagação da malária, porque a água fica parada, a água envenenada e parada. Não sem razão, infelizmente, todos devem ter visto imagens de crianças subnutridas, e eu estou falando de mais de 50% das crianças, exatamente porque não havia mais a pesca, não havia mais a caça, a água envenenada, e você tem um processo de destruição em massa. Para além disso, nós temos o deflorestamento, a devastação. É muito importante esse trabalho, aliás, eu cumprimento a Fundação, porque nós estamos, por exemplo, na questão da Amazônia, não muito longe do ponto de não retorno. Então, nós não temos mais 20% de desmatamento para se permitir. É aqui que entra a necessidade do advocacy, a professora Paula Danese também mencionou um pouquinho, a questão do advocacy se torna muito importante, porque foi por meio de decretos, foi por meio do desmonte das entidades, das estruturas fiscalizatórias. Quem não ficou sabendo da demissão do Bruno, no mesmo dia em que ele havia desmontado garimpos ilegais lá na região amazônica, e no mesmo dia ele é demitido.
Então, essa atuação do Estado que legitima o estabelecimento de garimpos ilegais, ela é um ataque direto aos indígenas, e aqui eu defendo isso há anos, mas há muitos anos, inclusive foi o trabalho que eu desenvolvi na tese de doutorado com o Silvio Almeida e com Orlando Vilas Boas Filho, é de que há um genocídio, efetivamente é um genocídio, porque você faz desaparecer uma cultura. Mas, para além disso, nós temos um impacto climático muito grave a partir do acesso que se possa dar às terras indígenas. Exatamente pelos dados que eu mostrei aqui, para exemplificar, exatamente porque as terras indígenas traduzem verdadeiros bastiões de resistência ao deflorestamento dos biomas brasileiros. E não limitemos a nossa análise apenas sobre o bioma amazônico. Nós estamos falando de um cerrado que está sofrendo impactos muito sérios, do Pantanal, dos Pampas. Então, os biomas brasileiros vêm sofrendo com os impactos de uma atividade que tem por visão o desenvolvimentismo predatório e que vai impactar, infelizmente, claro, não apenas a regulação das águas, né? Porque, ao contrário do que se diz, a Amazônia não é o pulmão do mundo, ela regula as águas, né? Ela é conhecida como rios voadores, né? Então, nós teremos impactos no oceano, nas chuvas, e o Brasil pode se tornar um deserto. A seca que nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul é um exemplo disso, né? Portanto, eu quero começar a concluir, professora Bianca, também chamando apenas a atenção para o movimento do qual eu tenho participado também já há uns 5, 6 anos, que é o da criminalização do ecocídio, o reconhecimento do ecocídio como o 5º crime internacional. O Tribunal Penal Internacional vem trabalhando sobre isso, analisando pelo menos 17 emendas que foram propostas pelo movimento que busca reconhecer essa questão. E aqui a gente coloca como o futuro do direito penal internacional efetivamente a criminalização da destruição da natureza, né? Vários países já estão reconhecendo nas suas ordens internas também o crime que seria de ecocídio, né? Portanto, ficam aqui minhas considerações. Efetivamente, povos indígenas e clima são temas correlatos, intimamente correlacionados. Eu agradeço a atenção, fico à disposição, devolvo a palavra para a professora Bianca com os meus cumprimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Flávio. Nós temos uma pergunta para você, mas eu vou trazer isso no final, certo? Passando a palavra agora para Letícia Marques. Letícia Marques vai falar sobre a restauração climática, leis ambientais e negócios. A Letícia é advogada ambiental, atuando especificamente em consultoria empresarial relacionada a aspectos ambientais e regulatórios de empresas e indústrias. Ela é mestra em sustentabilidade pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Universidade de São Paulo. É também especialista em direito animal e leciona na Universidade Presbiteriana Mackenzie e reconhecida em diversos rankings da advocacia. Letícia, muito obrigada por estar conosco e a palavra agora é sua. Obrigada, professora Bianca. Quero cumprimentar todos e todas, em especial meus colegas de mesa virtual. Um prazer conhecê-los e conhecê-las, e é um privilégio estar aqui na janelinha acompanhando falas que já tem a gente está envolvido em meio ambiente 24 horas por dia, e a gente descobre que sempre tem mais coisa para a gente conhecer e aprender. E, nesse sentido, eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo um gancho com a fala do professor Flávio, né, sobre a importância de a gente observar os reflexos da Amazônia, inclusive nos oceanos e vice-versa. A doutora Sylvia Earle, que foi eleita pela Times a primeira heroína do planeta, porque ela é oceanógrafa, apaixonada pela questão dos oceanos, ela fala: não existe o azul sem o verde e nem o verde sem o azul. Então, em termos ecossistêmicos, as nossas florestas e os nossos oceanos estão interconectados e, indubitavelmente, os reflexos da nossa falta de proteção
para a floresta amazônica, uma proteção que é reconhecida pela Constituição Federal, traz, de fato, esses impactos para o planeta como um todo. O recorte que eu vou fazer aqui nessa apresentação que eu estou iniciando é do ponto de vista dos negócios. Acho desnecessário reiterar, para fins de melhor aproveitar o tempo, o quanto é importante a gente estar trazendo esse assunto para discussão, o quanto, de fato, não estamos tão longe do ponto de não retorno, que o professor Flávio também mencionou. E aí é aquilo, né? Os cientistas nunca cravam nada, né? Então, a gente sabe que está próximo do ponto de não retorno, só que a gente não sabe quanto. Pode ser que talvez a gente não possa abrir mão desses 20%, nem de 10%, nem de 5%, né? A gente não consegue estimar quanto de tempo a gente ainda tem, mas a gente consegue, com certeza absoluta, dizer que a gente já ultrapassou os limites climáticos, para quem acompanha, né, os limites planetários do professor Rockström, que, de certa forma, tenta medir qual é o uso dos recursos naturais que a ocupação antrópica tem feito. E diversos desses recursos, que são essenciais para a manutenção da vida na Terra, já, assim, esses limites já foram ultrapassados, né? Não só o da questão climática, mas o que está, assim, longe a perder de vista é a questão da biodiversidade, que também se relaciona com a questão da restauração climática, já que a perda, as mudanças do clima afetam os ecossistemas, e a perda desses ecossistemas afeta também a nossa fauna. Do ponto de vista dos negócios, o que tem se discutido nas rodas dos investidores é justamente essa conexão entre as COPs de meio ambiente e a COP de biodiversidade, e organizar como a iniciativa privada pode e deve também trazer os seus esforços do ponto de vista do capital privado para tentar correr atrás desse prejuízo, né? A gente tem no Brasil uma legislação ambiental que eu considero muito protetiva, né? Na minha visão, o problema não está na nossa legislação, está na aplicação da nossa legislação, né? Nos recursos que faltam aos órgãos ambientais para o exercício da atividade fiscalizatória, e aí não só a recursos humanos, necessidade de mais concursos, mas também necessidade de equipamento, né? De computadores, de laboratórios, de veículos para locomoção, realização dessas atividades de fiscalização, né? Existem, especialmente nos estados que são mais industrializados, existem aí dezenas de empresas por região, né? E, obviamente, é muito difícil para o fiscal se locomover, né? Sem ter um veículo para conseguir atender os critérios de fiscalização de todas essas empresas. Então, a dificuldade da implementação da lei ambiental também parte dessa deficiência do Estado nessa questão de necessidade de melhor aparelhamento dos nossos órgãos ambientais. Então, a gente fica como? A gente fica dependendo da boa vontade do Estado em incrementar os nossos órgãos ambientais, enquanto isso não acontece, as empresas não fazem nada, né? O mercado consumidor tem feito essa cobrança das empresas, a gente que trabalha com as empresas, a gente percebe que as empresas que têm investidores, que têm capital internacional, que são multinacionais, têm essa preocupação mais forte, porque elas devem satisfação para investidores, não só nacionais, mas também internacionais, e o capital estrangeiro não quer estar envolvido em situações de crime ambiental no Brasil. Então, essa preocupação vem muito mais forte de empresas de fora. Obviamente, o pano de fundo dessa preocupação, muitas vezes, é uma questão de imagem reputacional e, inclusive, de lucro. Mas, independentemente do que motiva, vamos aos aspectos práticos.
que é o que nos compete tratar aqui. Isso tem se traduzido no mundo dos negócios, no que vocês já devem ter ouvido falar do ESG, o Environmental, Social e Governance, em português, ambiental, social e governança, que tem se falado muito desde o início da pandemia e que está passando a valer agora em 2023 pelas regras da CVM, para as empresas que têm os seus papéis aí na Bolsa. Então, essas empresas obrigatoriamente precisam apresentar relatórios que tragam informações sobre as iniciativas que elas têm para minimizar os seus impactos sociais e ambientais e como esse assunto, em termos de governança, é levado para a mesa de decisão dos seus diretores, apresentar um inventário de gases, apresentar a metodologia utilizada para realizar esses estudos e também se eles seguem os ODS da ONU ou não. A gente está num momento de mudança de paradigma da maneira de se fazer negócios, que tudo ainda parece um pouco etéreo, mas a entrada em vigor dessa resolução já traz uma segurança jurídica maior no sentido de existe uma norma, essa norma deve ser observada, então a gente deve acompanhar ao longo do ano de 2023 diversas empresas se movimentando para atender esses critérios. No final do ano passado, né, para novembro, dezembro de 2022, foi publicada uma resolução ABNT de melhores práticas a respeito do ESG. A gente está falando de normas infralegais, elas não têm força de lei, mas existem pelo menos 17 projetos de lei tramitando no nosso Congresso que visam tornar essas questões obrigatórias com força de lei, né? Dessas 17, pelo menos um terço foram propostas a partir de 2020, aí nos anos de pandemia, né, mostrando a força dessa discussão. Infelizmente, existe um lapso de tempo entre a discussão surgir e ela se materializar no mundo do direito. Mas Ricardo Voltolini, que escreve muito sobre ESG em revistas como a Exame, etc., trouxe um ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês. A geração Y é a geração que hoje é a geração economicamente ativa, é a geração da qual eu faço parte. E a geração Y já tem uma maneira diferente de enxergar a contribuição das empresas em relação à geração anterior. Então, a geração Y é uma geração que quer ver o propósito dessas empresas e leva isso em consideração na hora de consumir, de escolher os seus produtos, né? E que cobra das empresas que elas façam algo pela sociedade onde elas estão envolvidas e o lucro pelo lucro não é mais admitido, né? Eu posso comprar, se eu tenho que escolher entre dois produtos iguais, eu vou optar pela marca que me apresente um propósito que seja coerente com a minha identidade, com a minha forma de ver o mundo, né? Seja ele do ponto de vista ecológico, do ativismo em defesa da causa dos animais, do veganismo e assim por diante. E o Ricardo Voltolini aponta que a geração Z que está vindo aí é ainda mais ativista. Então, a gente tem um cenário de pelo menos 3 décadas de pressão por negócios sustentáveis. E é essa pressão do mercado consumidor que está batendo na porta das empresas e está fazendo as empresas pararem para pensar, internacionalizar processos para poder dar essa resposta para os investidores e para o mercado de consumo. A gente está num momento assim que ainda está tudo um pouco bagunçado, não há conceitos. O pessoal da SEC nos Estados Unidos fez uma crítica muito válida, né, para a falta de conceito do que é ESG, senão se chega a um ponto de que tudo é ESG e cada vez mais essa relação fica... Sabe quando a gente tem que explicar muito? É porque a coisa não está dando certo, né? Então, trazer o conceito é muito importante para dar essa segurança jurídica. Aqui no Brasil, nós já estamos caminhando para isso. É importante para a gente evitar greenwashing, né? E é importante, então, as empresas têm aí, até que isso vire lei, e aí seja efetivamente obrigatório do ponto de vista legal, e tem que todo mundo sair correndo atrás,
para atender, vale a pena, eu recomendo isso para os clientes que a gente atende, já observar, já acompanhar, observar os projetos de lei, observar o que a gente já tem de norma, porque incorporar esses processos dentro das empresas não é fácil. Você vai mexer com um monte de setores, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que fazer um mapeamento para poder trazer isso de forma eficiente, para não caracterizar greenwashing, para que seja uma questão transparente, porque hoje em dia nas redes sociais é mais difícil se enganar consumidor, né? Então não adianta a propaganda daquele produto passar uma mensagem e alguém na rua vê o contrário, pega o celular, faz um filme, tira uma foto, isso pode ferir de morte a credibilidade da empresa perante seus investidores, perante o mercado consumidor. Então, caminhando para a minha conclusão, estamos igualmente caminhando para esse momento de solidificação de conceitos, que é a base para que esse trabalho de ESG e envolvimento positivo das empresas, né, ao menos daquelas mais compromissadas com o meio ambiente, possam se desenvolver e trazer respostas concretas para a questão do meio ambiente, em especial a restauração do clima, né, já que muitas dessas atividades acabam gerando gases do efeito estufa. Com isso, eu concluo a minha participação, devolvo a palavra para a professora Bianca Richter e sigo à disposição de vocês. Muito obrigada, professora Letícia. Bom, lembrando para todos que estão conosco aqui ao vivo, que o link foi compartilhado, caso você queira fazer parte do comitê local da Fundação, então clica no link, é um formulário para preenchimento. E, caso você esteja acompanhando esse vídeo pelo YouTube, o link também para fazer parte do comitê local da Fundação está na descrição do vídeo, não deixe de clicar ali, ok? Professora Letícia, momento para perguntas, eventuais debates no final. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro Paulo Lins e Silva, que é um empreendedor, ativista e pesquisador de tecnologias modernas e antigas. É fundador da Regenative, uma venture builder que desenvolve múltiplas iniciativas para gerar impacto ambiental, social e sistêmico positivo, preservando ecossistemas ameaçados e capacitando comunidades locais em todo o mundo. Pedro, muito obrigada por estar conosco e a palavra é sua. Olá a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse movimento, né, que está sendo trazido pela Fundação é muito importante, porque, como todos nós sabemos, a gente está num momento de total urgência, né, em que acho que a grande chave para começar qualquer possibilidade de a gente reverter esse quadro é a colaboração, né, é a união entre todos esses agentes, né, e óbvio que a sociedade civil também, né, esse ganho de consciência, como foi relatado aqui, né, que a gente está passando por uma transição forçada, né, de ganho de consciência do quanto que cada um de nós tem a capacidade de gerar um impacto, né, de mudança no mundo. E a gente está falando aqui, é sempre bom lembrar, né, de uma sobrevivência não do planeta, né, mas muito antes disso, da nossa própria espécie, né? Então, realmente é um momento em que a gente não pode perder tempo e temos que ser muito assim colaborativos e precisos, né, nas nossas ações. E a gente falando aqui da Amazônia, que é um microcosmo, é um micro e macrocosmo, né, de todos os problemas ambientais, até porque se a gente perder a Amazônia, a gente nem tem como calcular o impacto, né, no clima global que isso vai causar. Realmente é algo assim vai mudar completamente a vida no planeta Terra. Então, o que eu posso falar, né, para começar, assim, eu sou empreendedor, né, eu sou formado em direito, mas comecei a empreender desde a faculdade e já, né, fiz vários tipos de iniciativas e um momento que foi bem transformador na minha vida foi em 2008, quando eu tive um contato mais profundo com uma liderança espiritual indígena e, né, tive uma experiência, né, junto com um grupo que aquilo ali, né, tendo contato com essa cultura e com os conhecimentos ancestrais, aquilo mudou completamente a minha vida e a minha perspectiva sobre o que de fato a gente tem que fazer hoje, né? E eu passei a seguir, né, esse povo indígena
de uma forma mais próxima e colaborar com eles, né, o povo Runicuim, lá do Acre. E então muita coisa se sucedeu a partir disso. Em 2010, eu fundei uma ONG chamada Instituto Guardiões da Floresta, junto com um grupo aqui do Rio, e que é uma ONG que ela começou com uma liderança indígena, né, como presidente, e todos os outros participantes não indígenas, que foi um modelo assim, né, bem novo na época, e que foi assim a ONG está ativa. Eu não estou tanto já tanto dentro da operação, já faz muito tempo, mas tanto pela ONG, né, quanto até pela questão de desenvolvimento pessoal mesmo, né, aprendizado. Eu passei aí muito lá para as aldeias e, conhecer essa realidade, né, de como é que, né, de todos esses problemas, esses desafios dos povos indígenas, né, como o professor Flávio falou, são realidades muito diversas, não tem como falar de um povo e tratar como sendo exemplo de todos, mas, né, você viajando um pouco pela Amazônia, indo nas aldeias, você passa a entender muita coisa, né, e não só a questão dos problemas, como a questão principal que é da solução, né? Porque os povos indígenas, o professor Flávio colocou muito bem, não só eles são responsáveis pela proteção de uma área gigantesca, né, de ecossistemas que está, de fato, sustentando a saúde climática, né, do Brasil e do mundo, como os conhecimentos deles carregam chaves para a humanidade nesse momento, né? Então, eles, como eu gostei muito, o professor trouxe também, eles não estão ali, né? Eles não detêm uma terra, né? Eles são a terra, né? Então, eles falam, eles são a floresta falando, né? Eles são o ecossistema falando. Então, assim, nesse momento, de fato, existe a gente pode falar aqui, né, como foi muito bem apresentado, as soluções possíveis aí de remoção de carbono, são muitas novas tecnologias e coisas assim, né, que estão sendo desenvolvidas e até negócios, né, também de impacto que eu vou poder falar um pouco aqui, que atuam diretamente para gerar um impacto ambiental positivo junto com o impacto social, mas a questão do impacto sistêmico, né, que é a questão que a gente tem dois pontos principais aí, né? Um é a gente dar exemplo para o mundo de que é possível desenvolver negócios que vão a, gerar um impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade, né? Não estamos aqui falando como a professora falou também, é muito importante esse movimento ESG que está surgindo, né? Já é o início de uma mudança, empresas criando ações, na maioria das vezes indiretas, né, para gerar um impacto positivo, mas a gente pensar em modelos econômicos, né, em veículos econômicos, que o core business, né, a atuação direta é para transformação positiva ambiental e carregando muito esse conceito, né, esse propósito da equidade, da geração de impacto social também, principalmente colaborando com as comunidades mais vulneráveis. A gente precisa mostrar que esses negócios são rentáveis, né, e principalmente no cenário amazônico, assim, tão importante quanto a questão do advocacy, né, de a gente cobrar do governo ações, assim, aplicação das leis, né, porque como a professora falou, a nossa legislação ambiental é boa, né, mas a questão principal é a aplicação, né, a gente, né, toda essa questão complexa, né, de corrupção e tudo que a gente conhece muito bem, e advocacy em outros sentidos, né, o advocacy para, né, para a comunidade, para a população em geral, né, para mudanças de comportamento, mas a questão central que eu vejo não há como barrar esses vetores perversos, tais como, né, a agricultura, né, a agroindústria não sustentável, né, esses latifúndios, o gado, como é que ele está sendo introduzido, grilagem de terras na Amazônia, mineração sem nenhum tipo, né, de respeito mesmo ao meio ambiente. A única forma que a gente tem como travar isso, até porque essas indústrias, a gente precisa delas, de certa forma, a gente ainda precisa de alimentos, a gente precisa de minérios aqui, inclusive para estar falando aqui nesse webinar, né, com o nosso computador, transportar, né, a gente tem que trabalhar por essa mudança de paradigma, né, de como executar esses negócios
E, para isso, a gente precisa criar, então, né, negócios e soluções que mantêm a floresta viva e, ao mesmo tempo, são prósperos também, né? Porque aí a gente está tornando o modelo antigo obsoleto. E aí a gente está dando a oportunidade para empreendedores, para comunidades e até mesmo para os que, durante muitos anos, vêm atuando de forma hostil ao meio ambiente, para que eles alterem os seus modelos também, né? Então, aí a gente tem exemplos, né, como a agrofloresta, que o Brasil é um dos, né, pioneiros e provavelmente o país com, né, que está mais à frente nessa aplicação, que é um conjunto, né, de conhecimentos e práticas, eu diria que revolucionários, assim, né, e tantas outras frentes, né, ligados à bioeconomia, que, a meu ver, são a grande chave para que a gente consiga, de fato, proteger a Amazônia, que não seja somente uma questão de discurso, de pedir, por favor, vamos estabelecer o desmatamento zero. Né? Não acho que vai ser fácil a gente ganhar simplesmente pela ideologia, né? Pelo discurso, mas a gente vai ter que, de fato, comprovar, né? Como já foi comprovado, mas a gente precisa criar exemplos e dar escala para iniciativas que são prósperas, né, que possibilitam que comunidades também se tornem autônomas, né, independentes, não vulneráveis, e ao mesmo tempo que a floresta está sendo valorizada, que os ecossistemas estão vivos, né, e falando aqui, além da questão do carbono, né, que foi muito bem falado no início, a gente está falando aqui de biodiversidade, né? Então, se a biodiversidade ela for desequilibrada também até um certo ponto que a gente já está no limite, não tem como recuperar esses ecossistemas, né? E assim a flora depende da fauna e vice-versa. E a gente tem essa questão, né, que a Amazônia, como foi bem falado, né, essa é mais do que um pulmão, ela talvez seja um coração, assim, né, porque ela bombeia esse sistema circulatório da água, né, no planeta. E tem um fator muito importante aí que inclusive tem um grande amigo holandês, cientista, que ele está trabalhando para comprovar que o fator do resfriamento pela água, né, pela evaporação, ele chega a ser mais preponderante até do que o carbono em si, né, na questão da variação de temperatura, né, e no equilíbrio climático. Então, isso leva a uma reflexão, né, uma observação do quão é essencial a evolução do que a gente está vendo hoje, que está ainda num momento muito inicial, né, que é essa questão do mercado de carbono, né, de compensação, né, créditos de carbono. O carbono ele foi escolhido, né, por ele ser muito, assim, é uma coisa que é mais fácil de ser medida, né, e por isso se tornou o primeiro ativo a ser também trocado aí para poder possibilitar, né, esse esquema de compensações. Só que a gente tem que ir muito além disso, né? Então, já estão sendo desenvolvidos metodologias para que a própria biodiversidade também possa ser, né, contabilizada aí como um ativo também, a proteção dessa biodiversidade, da água, né, também, de outros ativos ambientais, para possibilitar que esse esforço, né, de preservação dos ecossistemas possa ser rentabilizado. E é claro que esse movimento ele exige, que é algo que eu estou vendo assim acontecer mais, né, nesse momento, a COP e tudo, e na prática mesmo, observando em campo, e até porque, como foi falado aqui, o espaço para o greenwashing, né, para essas atividades fake, assim, né, que só mostram, tentam ali, né, criar uma imagem de que estão ajudando, ou que estão sequestrando carbono, ou conservando, ou que estão ajudando as comunidades, mas de fato não estão. O espaço para isso está se reduzindo, ainda bem, né? E então eu acho que é um momento, de fato, assim, para que os empreendedores também usem a criatividade, esse espírito ativista, para que a gente possa então implementar esses modelos. E aí só complementando essa questão do impacto sistêmico, né? Depois de ter falado aqui, né, da importância do exemplo, que o impacto sistêmico é isso, né? Quando é a mudança do sistema.
a meu ver, começa com a mudança do paradigma econômico, só que o fator mais poderoso e exponencial é a questão da mudança de consciência. E eu não consigo, assim, acreditar que não sei como que pode existir uma força tão poderosa para essa mudança de consciência do que as pessoas serem tocadas ou terem acesso ao conhecimento ancestral do planeta Terra e dos indígenas, né, desses povos nativos. Esses povos, eles têm na palavra, né, têm na sua própria cultura, até por eles serem, né, humanos, né, como nós, e possibilitar com que nós, então, escutemos, né, essas palavras e possamos sentir isso, né, de pessoas como nós, não ainda que a gente possa, né, escutar a árvore, escutar os animais e tudo, é muito poderoso quando a gente consegue escutar a natureza através da nossa própria espécie. Então, eu vejo que uma parte muito importante da solução, ela não é somente garantir aos povos indígenas os seus territórios, que é essencial, né, é o começo, né, até porque tudo era território deles, né? Então a gente tem que ter muito respeito na utilização do território, independentemente de onde a gente está, né, em qualquer lugar do mundo, mas eu vejo que em todas essas iniciativas, né, que sejam negócios ou ações também, né, de terceiro setor, junto aos povos indígenas, a importância de a gente prover uma autonomia, criar esquemas, né, modelos participativos que eles, nem que seja gradualmente, possam também ir se integrando, né, mantendo a sua cultura, obviamente, né, porque é um fator mais importante, mas exatamente para que eles possam ganhar mais voz e a cultura deles influenciar o mundo. Então, isso, de forma exponencial, fazer com que a gente possa, né, mudar a nossa forma de agir perante o planeta e nós mesmos. Então, é isso. Muito obrigada, Pedro, pela sua fala. Lembrando para quem estiver nos assistindo que você pode clicar no link para fazer parte do comitê local da Fundação. Para quem estiver no YouTube, na descrição do vídeo também o link está lá disponível. E para que possamos fechar esse webinar, tem um questionamento que foi trazido pelo Jake, eu fiz a tradução livre aqui no momento, e vou seguir a ordem de fala dos painelistas, também abrindo eventualmente para a Tássia e para a aula, caso elas queiram trazer as considerações delas, que é o seguinte: como os países do hemisfério norte, que são os maiores poluidores, devem ser responsabilizados em relação ao necessário apoio às populações indígenas? Então, essa provocação, esse questionamento vem a partir da fala do professor Flávio Bastos. Qual o papel dos países do hemisfério norte na restauração climática em si? E a pergunta era até um pouco mais ampla e relacionada também ao papel das empresas nesse cenário que a professora Letícia acabou trazendo também de uma maneira ampla. Se quiser depois, professora Letícia, especificar um pouco mais a sua opinião, a sua perspectiva nesse assunto, fica a oportunidade. Então, eu vou seguir pela ordem dos painelistas convidados, e Tássia e Paula, caso queiram, fiquem à vontade também para suas considerações. Professor Flávio. Obrigado pela pergunta ao Jake, né? Foi o Jake que mandou, né, professora Bianca? Excelente questão. A mim parece que, numa primeira interpretação, é muito importante que os países chamados desenvolvidos, que colaboraram mais historicamente para o atual cenário, fortaleçam as pautas, não apenas ambientais, evidentemente, como foi colocado aqui pela Letícia, né, de forma brilhante, ao abordar o ESG, e de fato, a imposição de investidores gera uma pressão muito forte, mas também eu sugiro sempre que as pautas indígenas sejam fortalecidas também a partir desta pressão de países desenvolvidos, porque nós temos uma resistência muito grande, por razões evidentes, a própria pergunta traz essa resposta,
de países em desenvolvimento que entendem que tem direito por exemplo, a construir. Falou-se aqui do carbono, mas podemos também mencionar o metano. Aqui vem a água parada das usinas hidrelétricas, destrói até mais a atmosfera do que o próprio carbono. Aliás, eu adorei a frase, o verde e o azul realmente não tem como se excluir. É perfeita essa abordagem. E o fortalecimento das pautas indígenas é o fortalecimento da pauta de toda a humanidade. E aí eu faço o gancho com a palavra do Pedro, muito feliz também aí nas suas colocações. Isso por quê? Porque nós estamos submetidos no Brasil, por exemplo, a governos de momento, que não tem a questão indígena e a consequência climática como uma questão de Estado, que é o que deveria ocorrer. Não é? Os últimos 4 anos provam isso, e eu estou falando de dados, não estou falando de qualquer outra fonte. Então, eu acho que esse fortalecimento das pautas indígenas é o fortalecimento das pautas de toda a humanidade. Daí a necessidade dessa pressão a partir desses governos. Muito obrigada, professor Flávio. Professora Letícia, suas considerações? Obrigada, professora Bianca. Obrigada, Jake, pelo questionamento. Vou novamente concordar com o professor Flávio. Eu entendo que a pressão que é exercida pelos países do hemisfério norte é muito positiva para que os governos, né, dos países aqui latino-americanos e outros países no caminho do desenvolvimento, tragam mais essa questão de conservação ambiental e dos povos originários para a aplicação das políticas públicas, porque, de fato, ainda existe aqui no Brasil e em outros países amigos aqui da América Latina, essa ideia, um tanto equivocada, de que a gente ainda teria, entre aspas, o direito de explorar o que não foi explorado para nos equipararmos aos países já considerados desenvolvidos. Sob uma certa ótica, né, pode até ser que faça sentido, a questão é que essa ótica que justificava essa análise não subsiste mais, estamos mudando de paradigma, não tem mais como justificar, pela lógica atual, que a gente desmate tudo só para chegar num nível de desenvolvimento que, aliás, o que é desenvolvimento hoje, né? É ter mais verde e mais azul ou é ter mais indústrias, etc. Então, como o Pedro colocou também, a gente não é obrigado a conviver com esse modelo obsoleto para sempre. As coisas evoluem, as tecnologias evoluem, com isso a gente recebe novas oportunidades de desenvolver novos negócios, principalmente os negócios que têm impacto positivo para o meio ambiente. Que privilégio, Pedro! Poder trabalhar com um negócio positivo para o meio ambiente. Mas, voltando objetivamente para a resposta à pergunta, a União Europeia, por exemplo, tem trabalhado com barreiras comerciais verdes, né? Então, já existe aí, foi muito polêmico, foi recebido com muitas divergências aqui no Brasil, a questão da exigência do rastreamento da origem dos produtos madeireiros que chegam na União Europeia, e além dessas barreiras comerciais, que não devem ser vistas do ponto de vista econômico, onde às vezes a barreira não se justifica, mas deve ser vista, entendo eu, do ponto de vista da responsabilidade socioambiental e da preocupação com a origem do que está sendo consumido. Existe também a possibilidade de provocação direta por meio de ações contra próprios governos, né? É o caso da litigância climática. A professora Bianca, processualista, pode até falar para a gente melhor a respeito disso. É uma quebra de paradigma no que diz respeito à configuração do nexo de causalidade entre a empresa demandada e o dano que está sendo alegado, né? Esse nexo de causalidade, ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente, de forma que qualquer Estado que falhe na implementação de políticas públicas para combater as mudanças do clima, ou de empresas que não tenham planos de ação efetivos para evitar a proliferação de gases de efeito estufa decorrentes das suas atividades, podem ser acionadas juridicamente pelo simples fato de que as mudanças climáticas já são cientificamente uma certeza. Isso ninguém se discute.
né? Então, a gente tem verificado também, mapeado já aqui no Brasil, diversas ações nesse sentido, tanto contra empresas quanto contra a União, propriamente dita, o Estado brasileiro, e órgãos estatais, como o IBAMA. Muito obrigada, professora Letícia. Pedro, suas considerações rapidamente sobre o questionamento trazido pelo Jake. Então, eu concordo com todos vocês. Eu acho que a gente está num momento assim que o mundo, né? Assim, sabemos que a Amazônia e todos os ecossistemas do mundo afetam a toda a humanidade, né? Então, é muito importante essa conexão, né, entre as organizações internacionais, terceiro setor, iniciativa privada e a sociedade civil, né, como um todo, para fazer essa pressão internacional, porque realmente o Brasil, então, a gente ainda está num processo de evolução, né, política, assim, estamos num estado ainda, a meu ver, muito imaturo, né, com tanta preciosidade aqui nesse país, sendo mal aproveitada, né, ou utilizando os recursos, né, assim, num volume tão grande que a gente gera aqui, né, tanto na área privada quanto em relação a impostos e tudo. Isso a gente ainda tem muito tempo aí para conseguir chegar, né, num modelo aí de governança, o que quer que seja, né, de retorno do poder público, que a gente fique aí satisfeito. Eu espero que a gente chegue, a gente tem que construir o caminho para isso, mas de fato a comunidade internacional tem que estar unida, né, não só em relação aqui à defesa da Amazônia, mas de todos os ecossistemas no mundo. E realmente é isso, né? Não estamos mais numa época que pode ser aceitável esse conceito de que o Brasil está atrás dentro de um modelo desenvolvimentista que não tem nenhum cabimento já hoje, se a gente quer que a espécie humana sobreviva. Então, é isso, né? É por aí. Muito obrigada, Pedro. Foi um prazer ouvir a apresentação da professora Paula, da Tássia, do professor Flávio, da professora Letícia, do Pedro, aprender com vocês nesse webinar e fazer a mediação. Prazer também ouvir as considerações que vocês trouxeram sobre o questionamento do Jake. Para quem está assistindo, lembrando que o link está no chat ou na descrição do vídeo para fazer parte do comitê local e que o parceiro para a educação e advocacy da Fundação é o Open Air Collective no Brasil. Certo? Então, muito obrigada a todos, espero que estejam bem. Até mais. Bianca? Oi? Fechou ou ainda está...